todos um feliz sábado. Agradecemos a Deus, primeiramente, em primeiro lugar, pela proteção, por estarmos aqui hoje, no dia mais feliz da semana, o dia de sábado, um dia especial, E nós todos viemos à casa de Deus para louvá-lo, para aprender um pouco mais sobre Ele e também para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Estamos com uma lição nova, Mas antes disso, nós gostaríamos, antes de começar propriamente dito a recapitulação da lição, nós gostaríamos de curvar as nossas frontes para falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor Jesus, meu Pai querido, te pedimos, Senhor Jesus, a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito agora para nos ajudar, para nos orientar a recapitularmos a lição, uma lição tão importante, onde aprendemos coisas tão importantes sobre o Teu ministério, sobre Ti. Que possamos, Senhor Jesus, termos sabedoria dos céus para abordarmos esses assuntos. Continue sempre ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, está tudo bem, Paula? Está tudo bem, hoje é sábado. Bom dia a todos, um feliz sábado para todos. É um privilégio podermos estar aqui mais uma vez a recapitular mais uma lição. Desta feita estamos com um novo manual que vai falar sobre o livro de Marcos. É uma bênção podermos ter estas lições, porque é através delas que nós vamos aprendendo cada vez mais sobre aquilo que o Senhor, na sua bondade e no seu amor por nós, nos deixou escrito para nosso ensino e para nosso esclarecimento também. Exatamente. É muito importante. E algo assim, Paula, importante demais. A gente estava até conversando aqui com o Vitor antes. Coisas sobre Marcos que a gente talvez, se lêssemos a Bíblia assim, aleatoriamente, não nos aperceberíamos, Alguns detalhes assim tão importantes, É verdade. E essa lição promete abordar muito, aliás, já começamos essa semana a falar muito sobre alguns detalhes, alguns aspectos assim importantíssimos da vida de Marcos. E essa lição promete abordar muito isso, É verdade. Talvez tá aqui como é importante estudarmos a lição. A gente sempre fala isso. O estudo da lição é o estudo da Bíblia de forma mais didática, de forma mais detalhada. E é uma forma de aquelas pessoas que dizem: eu não tenho tempo para estudar a Bíblia. Se estudarem a Escola Sabatina, estão a estudar a Bíblia, porque Exatamente. Nós vamos buscar à Bíblia tudo aquilo que estamos a estudar a nível da Escola Sabatina. Nós vamos começar com o Evangelho de Marcos. Marcos, que é um dos evangelhos mais pequenos da Bíblia. E falando um bocadinho sobre como é que sabemos que é de Marcos, se não é, pronto. Realmente os evangelhos não dizem quem é que o escreveu. Tirando o de João, que alguns falam que é do filho amado, que nós depreendemos que é de João, aqui não diz que foi Marcos. Sim, mas tem uma depois certeza, Exatamente. Mas pelo estilo da forma como está escrito, por algumas partes que indicam que este evangelho de Marcos terá sido escrito por João Marcos, filho de Maria. Sim. Ele terá sido escrito já nos anos 40, terá sido na altura dos anos 40 que vem tudo ao de cima. Marcos era muito jovem na altura, quando tudo começou. Maria, pelo que diz a Bíblia, diz no relato de Marcos, costumava juntar na sua casa as pessoas, os novos cristãos, deviam fazer ali uma igreja, não é? Era uma pessoa acolhedora, É um pequeno grupo, como nós falamos agora, devia juntar ali as pessoas, o que dá a entender que, pronto, seria uma família que, de alguma forma, teria algum à vontade financeiro, estariam bem em termos de vida. Mas o que é interessante aqui é que este livro de Marcos, e só mesmo a leia de introdução, é um livro que pode ser dividido, segundo aquilo que está no nosso comentário, que poderá ser dividido em duas grandes partes. Do versículo 1 até ao versículo 8:30, será a primeira parte em que, nesta parte, a pergunta que fica é quem é, ou aquilo que fala este livro é, quem é Jesus? Exato. Toda esta primeira parte leva-nos a conhecer um pouco de quem é Jesus. E depois tem, do versículo 8:31 até ao final do livro, nós temos então uma outra parte
Todos estes textos vão nos dizer para onde está a ir Jesus. É interessante que, basicamente, quem é Jesus explica o que Jesus foi na prática durante o seu ministério e depois para onde é que Jesus está a ir. A primeira resposta está a ir para o Calvário, está a ir para a crucificação, está a ir para a morte. Sim. Mas depois não fica por aí. Portanto, isto promete, é um livro que tem muita informação importante e cabe-nos a nós agora termos esta curiosidade e esta vontade de explorar e de ver aquilo que a Palavra de Deus nos tem. Exato. Para nos mostrar quem é Jesus e para onde é que Jesus vai. Até porque a lição também fala que, ao longo do livro de Marcos, o tema do segredo e da revelação de quem é Jesus é explorado. Mas existe uma revelação muito surpreendente no final. No final, portanto, né? Isto começa com alguma curiosidade, algum mistério, para depois nós percebermos tudo isso. Bom, como estávamos a dizer, o autor será João Marcos, filho de Maria. Este João Marcos aparece-nos e fala. Pronto, nós já noutros trimestres que trabalhámos do livro de Atos falámos sobre isto. João Marcos acompanhou na primeira saída missionária Paulo e Silas, e Barnabé, perdão, Paulo e Barnabé. Na altura ele seria bastante novo, na altura inexperiente, e a verdade é que ao fim de algum tempo ele acaba por desistir. Sim. E nós nesta lição hoje vamos falar um bocadinho sobre isso, como é que ele desistiu, porque é que ele desistiu, o que é que o fez abandonar, no fundo, estas viagens missionárias e o que é que acontece no final. Exatamente. Pela graça de Deus, como as coisas se modificam. Bom. E, portanto, é um pouco sobre isso que nós vamos começar a falar e, logo na lição de domingo, fala sobre o missionário falhado. A lição de domingo já começa falando sobre isso, um pouco sobre vamos dizer, esse falhanço, né, esse fracasso, se podemos dizer assim, que foi logo no início do seu ministério, né, em que ele foi para pregar o Evangelho, numa daquelas viagens, mas surpreendentemente retornou, né? E estava até conversando aqui com o Vitor antes aqui propriamente do estudo da lição. Talvez o chamado dele ainda não teria sido interpretado por ele como um chamado mesmo verdadeiro. E as dificuldades eram muitas, porque nós sabemos no relato bíblico que eram muitas as adversidades que eles eram sujeitos. E ele era muito novo, né? Talvez não estivesse assim tão preparado. Talvez, até uma lição, talvez ele tenha visto os outros apóstolos a pregarem já o Evangelho e se empolgou com aquilo e decidiu ir, né? Talvez ele tenha decidido ir por empolgação, vamos dizer assim, né? Não propriamente dito por um chamado de verdade. Talvez tenha acontecido isso. E podemos tirar algumas lições daí, né? De pensarmos quão sério é o chamado de Cristo, né? Até nós. E só um minutinho. E talvez tenha acontecido isso com ele, não se deu conta de quão sério era esse chamado e foi talvez sem estar preparado e teve que retornar. Manuel Cordeiro. Melim, por favor. A experiência de João Marcos é extremamente importante porque é muitas vezes a nossa experiência. Naquele primeiro contacto que nós tivemos com Deus, nós queremos fazer parte deste processo. Nós queremos trabalhar para Deus. Sentimos entusiasmados por grandes elementos e ali tinha Barnabé, que era primo, e tinha Paulo, que ainda nesta primeira viagem, ainda intitulado por Saulo, dava um grande entusiasmo. Sim. Mas foi necessário esta retirada de João Marcos para que ele percebesse qual era a diferença entre trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. E esta é a diferença que nós, enquanto cristãos, muitas das vezes temos. Sentimos empolgados naquela essência do primeiro amor. Sim. Nós queremos fazer, nós queremos dar o nosso contributo, mas damos por nós a trabalhar sozinhos contra ventos e marés. Exatamente. E percebemos que somos incapazes de suportar esses desafios. E esta retirada de Marcos, apesar de ter sido mal interpretada por Paulo, porque percebeu que se calhar ele seria um cachopo,
ainda pouco preparado para estas andanças, foi extremamente importante para que ele fizesse a sua reflexão e percebesse onde estava a sua falha. E depois de reler os escritos, depois de ver que Jesus não se esquivou de todo e qualquer sofrimento, ele, estando com Jesus, teria que suportar o mesmo. Verdade. Obrigado. Há um pormenor importante e na sequência daquilo que o Manuel Cordeiro estava a dizer, que é, nós vivemos numa zona de conforto. João Marcos vivia numa zona de conforto. Aquele empolgamento inicial, aquela vontade de seguir, conforme também tu disseste, de seguir aqueles que pregavam o Evangelho, ele também sentiu essa necessidade. Mas quando saiu da sua zona de conforto, ele não se sentiu bem e teve receio. Demasiado jovem, demasiado inexperiente e não preparado ainda para aquilo que tinha que suportar. E nós, muitas vezes, acontece-nos o mesmo. Nós estamos na nossa zona de conforto e não é fácil sairmos para locais adversos junto de pessoas que não são simpáticas, muitas vezes, que, no fundo, nos fazem sentir menos bem e, portanto, muitas vezes arrepiamos, como nós dizemos, caminho. Mas aqui a oportunidade que lhe foi dada pela intolerância do próprio Paulo, porque Paulo foi liminar, eu não quero mais. Não quero porque ele não se manifestou à altura e por uma razão muito simples. As adversidades que eles tinham que suportar fazia com que eles dependessem muito uns dos outros. Claro. Eles tinham que ter uma forma de trabalho muito apoiada, porque senão era ainda mais difícil. Ora, se à primeira dificuldade eles se afastavam, não poderia ser uma pessoa para contar. E é estranho porque a atitude de Paulo e de Barnabé é completamente oposta. Muito diferente. Paulo diz não, ele não conseguiu, não quer mais. Barnabé disse não, vamos lhe dar uma segunda hipótese. E isso foi o motivo de uma grande discussão entre ambos, discussão no bom sentido, porque naturalmente era uma divergência digamos, de postura, e Barnabé faz aquilo que Paulo não quis fazer, Exato. Dar uma segunda oportunidade. Mas, Paulo, antes de passar para a segunda oportunidade, e você falou bem, falou sobre as dificuldades que eram naquela época e as dificuldades que temos hoje em pregar o Evangelho, né? E o próprio Marcos cita isso, Marcos 13. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Então, com certeza, nessa primeira viagem falhada de Paulo, ele passou por muita provação. Certamente. Para pregar o Evangelho, para levar o nome de Jesus àquelas pessoas que não conheciam, que nunca tinham ouvido falar de Jesus, e num mundo totalmente ao contrário dos ensinamentos de Jesus, com certeza a primeira viagem dele foi muito desafiadora, né? Vemos hoje, passamos por isso hoje, o fato de irmos pregar o Evangelho, talvez pessoas novas na fé, talvez pessoas novas de idade, também são desafiados, né, a pregarem, e sabemos que muitas das vezes não somos bem recebidos. Nas vezes que saímos aqui com a igreja para cantar, para distribuir literatura, vemos muitas das vezes as pessoas olharem para nós de uma forma bem diferente e não dão atenção e não dão sequer oportunidade de falarmos com elas, né? E com certeza ele passou por isso. E não é só esse aspecto, é também o aspecto das próprias adversidades, porque nós agora, de alguma forma, temos muita facilidade de irmos para seja para onde for. Eles não. Eles faziam tudo a pé, com perigos diversos. Mas na verdade, estes são os testes que muitas vezes Deus nos permite passar para, no fundo, também nos testar e nós também nos ficarmos a conhecer melhor, porque às vezes nós pensamos, nunca pensei que era capaz de fazer aquilo. E não era, na realidade. Deus capacitou-me para o fazer, essa é a verdade. Deus, muitas vezes, através destas provações e destas situações que nos constrangem, está-nos a tentar ajudar a encontrar-nos e a tentar mostrar-nos que, ao lado dele, tudo é possível. E isto veio a manifestar-se mais tarde. É interessante que Barnabé poderá também ter dado esta hipótese a João Marcos, não apenas porque ele era jovem e dar a segunda oportunidade, mas também porque havia um parentesco entre ambos.
Eles eram familiares, ele era, uns textos dizem que é primo, outros dizem que é sobrinho, pronto, era familiar. E nós normalmente temos pronto, no fundo, o sentimento de proteção e de conseguir levar aqueles que nos são mais próximos connosco e de os protegermos. Sim. Seja como for, funcionou. Sim, funcionou. Mas também um outro, olhando essa segunda chance e olhando esse olhar que você está falando. Podemos ver os dois olhares. O olhar do grande apóstolo Paulo para Marcos, o olhar de Barnabé para Marcos. Muitas das vezes esperamos muito dos grandes líderes, dos pastores, e esquecemos que eles são seres humanos, que eles não acertam tudo, que eles erram. Aconteceu isso. Paulo não conseguiu olhar naquele diamante. Em bruto. Mas Barnabé conseguiu ver ali que estava diante de um diamante que precisava ser lapidado, né? E foi aí que, inspirado pelo Espírito Santo, ele viu ali possibilidades de Marcos se tornar um grande pregador. E foi o que aconteceu. Pode falar, né? Há aqui 2 ou 3 aspectos que são importantes nós retermos, para além daqueles que já estão a ser falados, que é grandes líderes como Paulo e Barnabé, apesar da sua divergência, nenhum deles se afastou da obra. Amém. Primeiro, ambos se mantiveram ao serviço. Trabalharam em campos diferentes. Esta divergência permitiu-lhes abarcar maior terreno. Marcos foi incluído e surgiu a oportunidade de Silas, que se calhar se não houvesse esta divergência não seria incluído na tarefa. E mais à frente, e este é que é o grande aspecto, e no seguimento do que o Jaime estava a dizer, mais à frente vemos Paulo reconhecer a implicação e a utilidade no campo missionário de Marcos. Estes são os 3 grandes exemplos que nós temos que ter em consideração. Apesar de divergirem em opinião, ambos se mantiveram firmes no trabalho e a cobrirem terreno que era importantíssimo na altura em disseminar o Evangelho. Acabou esta divisão por ser uma multiplicação, porque em vez de existir um grupo missionário passaram a existir 2, tendo incluído mais um auxiliar que vem a ter uma história fantástica, porque se não fosse por isto, nós não haveríamos falado de Paulo e Silas na prisão. Exatamente. Que é algo espetacular. E mais tarde, nós vemos que este grande líder que foi da nossa igreja, Paulo, e que nos deixou bastantes escritos, deixa-nos algo muito extraordinário. E queria ainda ressalvar aqui outro aspecto que é extremamente importante. Apesar da simplicidade e da objetividade que vamos estar a estudar ao longo deste trimestre, Marcos escreve este Evangelho principalmente direcionado para gentios, com o cuidado de ser acessível a gentios, na linguagem de gentios, tendo ele nascido em berço judaico, numa família rica, protegido na redoma, mas quando ele aprendeu, ele percebeu que era necessário adaptar toda a sua linguagem e toda a sua postura para chegar àqueles com quem queria trabalhar. E no fundo nós vemos este Evangelho ser aquilo que Paulo diz: eu fiz-me judeu com os judeus, fiz-me gentio com os gentios, para de toda e qualquer forma chegar a todos. Exatamente. O que fica para nós, né? Vitor quer falar? O que fica para nós, talvez não. É uma lição assim tão que veio numa hora tão correta, né? Que estamos sempre a precisar de uma segunda chance. Mesmo aqueles que aparentemente são aqueles que Paulo também teve uma segunda chance, de alguma forma. Paulo cresceu. Jesus, aprendeu nisso. Deus acabou por dar uma lição a todos, principalmente Exatamente. a Paulo. Isto quer dizer que não podemos ter nunca aquele sentimento de que está tudo sabido, não é. Desistir. A nossa vida é uma permanente caminhada para atingirmos e nos aproximarmos cada vez mais daquilo que é o nosso objetivo, que é o caráter de Jesus. Portanto, Paulo também teve uma oportunidade de crescimento. Claro. Vitor. Creio que esta lição é muito importante para nós enquanto adventistas do sétimo dia e principalmente enquanto obreiros, missionários.
nesta causa de levar a mensagem a todo mundo. Na verdade, quando olhamos para a lição número 1, quase uma introdução ao livro de Marcos, conseguimos perceber algo muito, muito interessante. Primeiro, é exatamente as questões das motivações que nos levam para a missão, não é? E eu acredito que, a dado momento, João Marcos, olhando para Barnabé, para Paulo, ali hospedados em sua casa, vendo o que eles fazem enquanto estão em casa e quando saem para a missão, motivou João Marcos também a querer se envolver naquela missão. Então, há motivação para a missão. Mas, a dado momento, talvez João Marcos não percebeu como é que era uma vida de missionário. Exato. E a lição exatamente... Desafios que viriam. Exatamente. E quando Paulo olha para um missionário, ou então aquele que tinha motivações para sair e não estava em altura para poder ser um missionário, pronto, não olhou para aquele jovem como um indivíduo capaz de ser um missionário no futuro. Mas disse muito bem exatamente a Paula que o olhar de Barnabé foi um olhar para o futuro, exatamente olhando para um futuro missionário, dando uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Tal como também Paulo teve uma segunda oportunidade, João Marcos também teve essa segunda oportunidade de poder ser, na verdade, um missionário. E disse muito bem o Manuel, talvez este momento proporcionou também para a criação de outros focos, outros grupos missionários para poder expandir o Evangelho. Vejamos que Paulo sai agora com Silas e Barnabé pega neste jovem, exatamente levam a mensagem do Evangelho a todo mundo. Eu, quando olhei para essa situação, por exemplo, de João Marcos, eu também me coloquei nessa condição. O meu pai foi assim de uma pequena igreja e nós recebíamos quase constantemente tanto pastores, obreiros em casa para campanhas evangelísticas, congressos, enfim. E a dado momento eu também senti assim, mas pronto, o que é que eu posso fazer também para ser um grande pregador como eles, não é? Então, motivações. Então, que eu também o que tocou exatamente na vida de Marcos logo no princípio. Necessário ser tocado, mas quando Deus te chama, diz a Bíblia, lhe capacita para a missão. Amém. Avançando então, irmãos, seguindo para a lição de terça-feira, teve como título Mensageiro, né? E aqui menciona 3 personagens principais nesse começo do livro de Paulo aqui. Jesus Cristo, Deus, o Pai, e João Batista, né? O mensageiro pregador, que veio para preparar caminho para a chegada, para o início do ministério de Jesus. Eu gostava logo no início do livro de Marcos, logo no capítulo 1, versículo 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Exato. Ele aqui, neste primeiro versículo, diz aquilo que vai falar. Diz aquilo que vai falar. Princípio do Evangelho, vai falar do Evangelho e vai falar de Jesus Cristo. Agora nós estamos aqui com o mensageiro. E aquilo que nos é dito aqui é que é enviado um mensageiro para anunciar aquele que virá, fazer o quê? Pregar o Evangelho. Portanto, tudo isto está na coisa. E quando a gente lê Marcos, portanto, o capítulo 1, versículo 1 a 8, diz que Deus envia o seu mensageiro para preparar o caminho do seu Filho, Exato. Jesus Cristo, e esse mensageiro escolhido foi João Batista. Mas fala também, é muito interessante, em Êxodo 23:20, Isaías 43 e Malaquias 3:1, é exatamente a mesma coisa. Isaías 43, uma voz clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam nos ermos uma vereda reta para o nosso Deus. Exatamente. Portanto, o anúncio já está feito desde o início que está feito este anúncio. E é interessante que Deus anuncia as coisas com muito tempo de antecedência. Ao longo das gerações, as pessoas foram ouvindo sempre isto, e o que é interessante é que, quando chegou à altura, as pessoas não estavam preparadas. Isto é algo que tem que fazer-nos refletir. Nós ouvimos tanta coisa. Nós todos os sábados ouvimos na escola sabatina, ouvimos no culto,
Nas atividades, muitas vezes, que fazemos também, sempre a ouvir aquilo que está escrito, e temos que nos acautelar para que não aconteça como aqueles que, quando chegou quem estava anunciado, não deram conta que ele chegou, não deram conta que ele chegou. E nós temos de ter essa cautela. Todas as passagens que falam de uma viagem, diz aqui, no Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus está em viagem. A narrativa rápida destaca o sentido desta viagem. Uma viagem que levará à cruz e à sua morte sacrificial por nós. E era aquilo que Marcos estava a dizer. Jesus, para onde é que ele vai? Ele está aqui nesta viagem que vai terminar na cruz. Sim. Vai terminar, não. Vai ter uma fase em que parece que termina na cruz. Sim. E o mensageiro João Batista foi sempre anunciando. E foi pregando o Evangelho. Portanto, ele fez sempre essa dualidade. Ele nasceu para isso. Exatamente. Uma coisa que me chamou a atenção aqui e que me fez pensar um pouquinho sobre essa expressão, esse versículo está na Bíblia, a voz que clama no deserto. Né? O deserto é um lugar... Ermo, não tem nada. Não tem nada. Né? Solitário. E aplicando para os nossos dias de hoje, eu gosto muito de aplicar e devemos fazer isso, aplicar a lição para o hoje. Né? Para nós. Vivemos num deserto espiritual. Muitas, milhares de pessoas estão em silêncio, estão solitárias espiritualmente. Nunca ouviram falar sobre Jesus. Né? Cabe a nós que conhecemos, que estudamos, falar com essas pessoas sobre Jesus, sobre as suas maravilhas, sobre os seus milagres. Né? A lição desse trimestre vai falar muito sobre os milagres de Jesus. Cabe a nós tirarmos essas pessoas desse deserto em que elas vivem. Né? É verdade. E, oxalá que façamos isso. Né, Quando nós lemos já todas as nações e fala acerca de João Batista, esta voz que clama no deserto é algo de extraordinário e conseguimos perceber a justificação porque ele não clamava dentro das cidades. A tradição, as escolas dos profetas, etc., iriam abafar com as suas interpretações todas as afirmações que João Batista tinha a fazer para preparar a vinda de Jesus. E este deserto faz lembrar o local que também Jesus escolhia para passar as noites em oração. Vamos ver já na lição da próxima semana. Para onde ele foi levado um lugar deserto para estar em tranquilidade. E isto vai um pouquinho no seguimento do que a Paula também já disse há pouco. Temos que sair da nossa zona de conforto, das nossas tradições, da confusão de muita gente. E aquilo que ia acontecendo era que quem se sentia impressionado pelo Espírito Santo ia à procura de João Batista no deserto. Fora do corre-corre da vida diária, fora das sociedades e o rebuliço que elas próprias têm, fora do rebuliço das tradições e da visão messiânica que o próprio povo judeu tinha. Então, era necessário estar à parte para que não houvesse confusão, o apagamento ou a mistura com aquilo que vinha a ser tido como tradição acerca. E este é o aspecto que nós precisamos de ter também na nossa vida. Quando sentimos a impressão do Espírito Santo, e como dizes, e bem, temos que tirar a ilação para hoje, é necessário às vezes nós irmos um pouco à parte, refugiarmos sozinhos no nosso quarto, fechar a porta a seguir a nós e diretamente com Deus trabalhar e pedir as orientações que Ele nos quer dar, fora de toda a confusão cotidiana e às vezes, não sempre, e às vezes nestas decisões devemos estar à parte. Isto não quer dizer que a adoração não deva ser feita na igreja e não em comunidade. Não é nada disso que está aqui a ser feito. Sim. Mas há momentos em que nós precisamos de ir à parte, ir ao deserto e estar a sós com Deus. O deserto muitas vezes nos faz bem. Olha, vemos a história de Moisés, né? Quanto tempo precisou passar no deserto para aprender tantas coisas. E isso acontece conosco. Para que nós possamos ouvir a voz de Deus e não as vozes à nossa volta. Exatamente. É um bocado isso. Exatamente. Diz em Marcos 1, 7 e 8, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Era este que ele anunciava. E chegou.
E Jesus chegou ao pé de João Batista e pediu para ser batizado. João Batista batiza Jesus no Rio Jordão e nós vemos a presença, estava a Trindade, vemos a presença do Espírito Santo materializado como pomba e a voz de Deus a dizer: este é o meu filho amado, é quem me comprazo. Tudo estava a desenrolar-se de acordo com o que estava escrito. O Evangelho estava a ser pregado por João Batista e estava a concretizar-se aquilo que João Batista estava a pregar. Estes acontecimentos que ocorrem ali no Rio Jordão, João Batista, Jesus a ser batizado, o Espírito Santo a descer, são de extrema importância. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes, declarando juntos o início do ministério de Jesus. Foi aqui que Jesus começou o seu ministério. Um ministério tão importante. Largada, né? Vamos dizer assim, né? A importância do batismo de Jesus, né? E vamos dizer assim, inaugurou ali, oficializou a sua largada no seu ministério aqui na Terra. E o exemplo que ele está a dar. E o que é que acontece logo a seguir, imediatamente a seguir? Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para onde? Para o deserto. Novamente o deserto. A preparação. Isto também para nós é muito importante. Nós vemos descer muitos queridos às águas batismais. E muitas vezes as pessoas descem às águas batismais e pronto. Não é pronto. Não é pronto, não. É o princípio de uma caminhada que, tal como Jesus foi acompanhado pelo Espírito Santo e teve também a presença dos anjos, nós temos que acompanhar as pessoas que acabam de ser, portanto, de entrar numa nova vida, numa nova caminhada, e temos de ser nós a apoiá-los. E muitas vezes as pessoas mais tarde acabam por desistir, acabam por, à primeira dificuldade, como aconteceu com João Marcos, abandonar. A primeira dificuldade de dizer não vale a pena. Porquê? Porque não têm o apoio. Nós temos, digamos que, esta obrigação, mas é uma obrigação solene, de ser os mentores e os tutores e os acompanhantes daqueles que iniciam esta nova caminhada. Eles dependem de nós, como nós também vamos depender deles. Da mesma maneira que Paulo e Barnabé dependiam também de João Marcos, as pessoas que são aqui batizadas de novo também dependem de nós. Portanto, nós temos uma missão também importante. Isto também nos está a ser mostrado. Vamos para o deserto? Sim, eles vão para um deserto, é virtual, mas na verdade é que as pessoas vão entrar num campo que não lhes é conhecido. Exato. E precisam desse apoio. Assim como aconteceu com Jesus. Foi para o deserto, sabemos a história toda, foi ele tentado, né? Mas o Espírito Santo estava com ele ali. Muitas das vezes, e agora falando o que você falou, somos batizados, né? Festa linda, maravilhosa, estamos enche o coração, empolgados, felizes, mas saindo aqui da igreja vamos para o nosso deserto, né? E é somente quando permitimos a presença do Espírito Santo na nossa vida é que vamos saber lidar com o deserto. É que vamos ser guiados como Jesus foi guiado, Jesus foi sustentado ali no deserto pelo Espírito Santo. E devemos permitir a presença do Espírito Santo, clamar a presença, pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida para atravessarmos os desertos. E isso deve ser um clamor diário. Sim, é um clamor diário. Aqui esta lição também nos mostra, e João Marcos frisa isso, e em Marcos frisa-se muito bem isso, que é a dualidade, chamemos-lhe assim, divina e humana de Jesus. Efetivamente, a gente vê esta componente quando ele é batizado, a presença, a sua divindade, a presença do Pai e do Espírito Santo, e depois vemos-lo no deserto, na sua humanidade, o sofrimento, portanto, a necessidade do apoio, tal como qualquer um de nós, como humanos, e, portanto, estes contrastes são-nos mostrados não é por acaso, existe uma razão, aponta para a realidade espantosa que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus, que é também um ser humano, nosso irmão e nosso exemplo. É muito bom ver essa conexão de Jesus humano,
né? É verdade. Nos sentimos assim muito Mais próximos, né? Talvez se fosse apenas um Deus, né? Talvez não sentiríamos assim tão à vontade com o nosso Jesus. Agora, ele faz aqui uma pergunta que me deixou perplexa, que diz: como é que compreendemos plenamente esta ideia? Esta ideia de que o nosso Deus, Jesus como Deus, é também um ser humano. E olha a resposta: não compreendemos, ponto. Mas aceitamos-la como? Pela fé, maravilhando-nos por aquilo que esta verdade nos revela sobre o amor de Deus pela humanidade. Isto é extraordinário. Isto tem que ficar bem sublinhado, porque é isto que nós não nos devemos esquecer. Manuel. Há uma descoberta que para mim foi fantástica esta semana e quem está normalmente comigo na classe de jovens, o desafio muitas das vezes é ver aquilo que nos deliciou na lição, aquilo que nos surpreendeu e aquilo que nós vimos pela primeira vez que nos cativou. E eu vou-vos dizer o que é que esta semana me cativou. A descida do Espírito Santo sobre Jesus não foi por causa de Jesus, mas foi por causa de João Batista. Ele que estava a desenvolver o seu ministério, Deus tinha-lhe prometido que ele veria descer o Espírito Santo sobre o Messias. E quando nós conhecemos bem esta história e visualizamos isto, este foi o prémio que João Batista precisava. Ele não precisou de mais. Diz-nos o Patriarcas e Profetas, não. O Desejado de Todas as Nações, que a partir deste momento João Batista sabia que a sua missão estava a terminar e que ele teria que sair de cena e provavelmente ele teria que morrer. Este é perfeitamente textual. Mas só ao estudar a lição esta semana é que eu me apercebi deste aspecto. Porque quando nós ouvimos o céu aberto e as palavras "Este é o meu filho amado em quem me comprazo", não foi isso que impressionou João Batista. Impressionou a multidão e deu o reforço a Jesus. Isto foi que teve a ver com Jesus e com a multidão que ali estava. Mas para João Batista era a promessa que ele aguardava, que era ver descer o Espírito Santo sobre o escolhido, sobre o Messias. E enquanto nós estivermos empenhados na missão, este mesmo Deus dar-nos-á sinais evidentes de qual a orientação que nós devemos ter e que devemos tomar. Sabemos que mais tarde os discípulos de João Batista duvidaram se Jesus era o Messias porque João Batista estava na prisão prestes a morrer. O próprio João Batista duvida, mas agarra-se à promessa cumprida de ter visto descer o Espírito Santo. E nós, a que promessas nos vamos agarrar? Boa pergunta. É porque a lição traz profecias que mostram, né, que confiável, né, são os ensinamentos da Bíblia, né, através dessas profecias podemos nos agarrar e confiar cada vez mais na Bíblia. Então vamos avançar mais um pouquinho, até porque o tempo está a terminar e também vamos terminar com uma afirmação, acabar com uma afirmação que Jesus diz, que ele diz que está em Marcos 1, 14 e 15, que até podemos ler diretamente. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui a lição explica que está uma profecia, temos uma profecia cronológica em que Jesus diz: o tempo está cumprido. Que tempo? Diz também que o reino de Deus está próximo. E depois diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui o que a lição nos explica é que, em termos, se categorizássemos estas três afirmações de Jesus nesta frase, teríamos o tempo está cumprido como uma profecia, o reino de Deus está próximo é a promessa da aliança, e nós sabemos, já falámos sobre isso no passado, e o arrependei-vos e crede no Evangelho é o chamado ao discipulado. Exatamente. É o chamamento que Jesus está a fazer, que fez a eles e está a fazer a todos nós. E fala que esta profecia é a profecia das 70 semanas, que está em Daniel 9, 24 e 27, também já tivemos a oportunidade de falar. E esta profecia, como nós já falámos no passado, e vamos agora relembrar, cumpre-se no batismo de Jesus. E vai acabar no ano 34, quando Estevão
Foi apedrejado. Foi apedrejado. Exato. Tudo está no sítio certo. Tudo bate certinho. E é corresponde. interessante que Jesus veio ainda referir e frisar ainda mais da importância de que tudo se está a cumprir no tempo certo. É a forma de Jesus mostrar, vejam, tudo se cumpre, acreditem, creiam que aquilo que está dito vai acontecer. E ao crerem, vocês vão perceber e vão conseguir, não porque são impelidos por emoções, não, vão perceber e vão continuar porque assim o coração manda, porque agora já é a razão a dizer, não, tudo aconteceu e vai continuar. Portanto, eu racionalmente vou seguir porque é este o caminho. Exatamente. Já temos aqui provas. As provas estão... E o próprio Jesus veio mostrar isso. Esta lição é manifestamente fantástica porque é o referir e é o frisar e voltar a refrisar que as coisas vão acontecer no seu tempo de acordo com o que está escrito. Cabe-nos a nós estudar o que está escrito e crer. Crer e pregar o Evangelho. Não ficar connosco, mas levarmos aos outros para que também possam crer e para que possamos todos abreviar a vinda do nosso amado Jesus. Amém. Amém.